Graça e paz, queridos. Hoje eu tenho mais um conselho para você nessa sequência de vídeos que lhe ajudarão a ter uma boa comunicação no meio familiar. Esse é o propósito desses vídeos. Eu espero que esse conselho de hoje venha lhe ajudar nisso. E o conselho que eu tenho para lhe dar hoje é: evite criticar. Porque muitas críticas elas acabam fechando as portas da comunicação, mesmo no meio daquelas pessoas que se amam. Então, procure evitar fazer críticas, porque às vezes a gente fica olhando muito o defeito do outro e a gente acaba exaltando o defeito do outro e esquece até as qualidades que o outro tem. Todos têm defeitos e qualidades, mas aquele que tem um espírito muito crítico acaba vendo mais ou quase sempre os defeitos do outro do que as qualidades. Então eu espero que você vença essa tentação de criticar. Tem muitas pessoas que elas acabam criticando o outro também como um tipo de defesa, onde ao criticar o outro, ela desvia a atenção dos seus próprios defeitos e falhas e projeta essa atenção nas falhas e defeitos do outro. Então, pessoas que são muito críticas, na maioria das vezes, têm dificuldades de se autoaceitar, têm dificuldade de ver um certo valor em si mesmo e acabam tentando vencer isso olhando os defeitos e a falta de valor que vê no outro. Bom, mesmo diante desse entendimento, nós precisamos nos esforçar para evitar criticar o outro, porque quem é criticado não se sente numa situação um pouco agradável. Mas é importante também a gente entender que também tem uma hora para se fazer isso, porque existe um tipo de crítica que se chama uma crítica construtiva. Não é aquela crítica que vem para apontar defeitos, mas é aquela crítica que vem para ajudar o outro a resolver as suas dificuldades, ajudar o outro a melhorar. Então, é uma ajuda, é um instrumento bom essa crítica construtiva. Agora, a gente também tem que saber a hora de fazer essa crítica com cuidado e a maneira como fazer a crítica, tanto o momento como a maneira como fazer. Então, isso a gente precisa ter essa sabedoria para que, nesse sentido, a nossa comunicação seja boa. Tem um texto em Provérbios, capítulo de número 25, que fala sobre isso. Provérbios 25. Olha só que interessante. Provérbios, capítulo 25, versículo de número 11. Diz assim: como maçãs de ouro em salvas de prata, ou seja, em bandejas de prata, assim é a palavra dita a seu tempo, ou seja, como maçãs de ouro em bandejas de prata. Olha que coisa preciosa. Assim é a palavra dita, falada a seu tempo, ou seja, assim é a palavra falada na hora certa, no momento certo. A gente tem que ter essa sabedoria para falar ou mostrar, às vezes, uma dificuldade, um erro de alguém, com muito cuidado e no momento certo para fazer isso. Colossenses também, na carta de Paulo aos Colossenses, tem também um texto muito interessante que nos ajuda a entender também essa maneira como a gente pode fazer isso. Então, vamos lá, Colossenses capítulo de número 3, capítulo número 4. Colossenses 4, versículo de número 6. Diz assim: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. Vou repetir. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como vos convém responder a cada um. É claro, aqui o apóstolo Paulo está falando em relação ao testemunho que a gente dá para as pessoas que estão ao nosso redor, mas é um conselho que serve para a gente observar a maneira como nós falamos. Então,
em Provérbios 25, nos fala como é importante a gente falar na hora certa. E aqui em Colossenses capítulo 4, versículo 6, fala como é importante a gente falar da maneira certa. Que a sua palavra seja sempre temperada com sal. Ou seja, que ela faça uma diferença positiva, boa. Quando você tem uma comida que ela não tem sal, ela é insossa, você come e ela não é muito agradável. Você bota uma pitadinha de sal, já melhora bastante. Então que assim seja a sua palavra, para que você saiba responder a cada um de uma maneira eficaz, de uma maneira abençoada. Tem pessoas que dizem assim: eu sou muito franco, eu digo o que eu quero, eu não escondo nada. E acho que isso é uma grande qualidade. Na verdade, isso é até bonito na teoria, não é? Uma pessoa que fala com franqueza é até bonito na teoria. Mas na prática, isso pode ferir muitas pessoas. A gente tem que ter cuidado com a maneira que a gente fala. Porque em vez de melhorar a situação, agindo dessa maneira, a gente pode até piorar a situação. Não acuse, não condene, né? Evite essas atitudes de condenação, de acusação. Por exemplo, uma coisa simples, às vezes o marido que dentro de casa não é muito organizado, é meio bagunceiro. Não sei se você conhece algum marido assim, que é meio bagunceiro, e às vezes deixa as roupas largadas, as toalhas em cima dos móveis, né, do sofá, etc., pelo caminho, roupas espalhadas, e aí a esposa vai e critica dessa maneira, dizendo: você é mesmo relaxado, você não tem jeito mesmo. E aí, em vez daquele marido melhorar, ele fica com raiva, em vez de resolver a situação só piora, gera uma discussão. E o melhor seria a esposa chegar e falar para ele: olha, quando você deixa as roupas espalhadas, toalhas aí espalhadas, isso faz com que eu me sinta assim, tão chateada, tão irritada. Por favor, você pode me ajudar a fazer com que eu não fique assim? A fazer com que eu não me sinta assim chateado, irritado? Você pode me dar essa ajuda? Eu acho que essa maneira de falar é muito melhor do que a maneira crítica, condenatória e acusadora. Então, evite condenar, evite acusar, fale aquilo que você está sentindo. Isso é muito melhor. Em vez de falar o que o outro está fazendo, apontar o dedo para o outro, fale o que você está sentindo. E evite gritar, porque tem gente que quando se aborrece, até na crítica grita: porque você é assim, porque você é assado, e bate na mesa. As pessoas que gritam é porque elas já não têm mais nenhum argumento no seu repertório, não tem mais nenhuma coisa para falar, não sabe mais o que falar, então ela usa os gritos, bate na mesa e tudo. E eu sei que você não quer chegar a esse ponto. Evite chegar a esse ponto. Use de sabedoria. Então, evite criticar, mas se tiver de fazer uma crítica que vai ajudar a outra pessoa, faça de uma maneira construtiva, faça observando o momento certo de fazer e a maneira certa de fazer. Espero que esse conselho tenha lhe ajudado. Até o próximo vídeo. Um abraço. Fica na paz de Deus.